Dia de finados. Hoje, dia 2 de novembro, muita gente está indo rumo ao cemitério para poder entrar em contato com parentes, entes queridos que partiram, estão mortos, com o mundo do além. E a pergunta é, será que se contactar, orar, rezar, interceder pelos mortos tem base bíblica? Será que é uma cultura cristã apoiada pelas Sagradas Escrituras? Meu Deus, é coisa séria isso aqui. Fique comigo porque preciso que você veja à luz da palavra do Senhor se isso tem aprovação ou não. Você sabe que Roma perseguiu os cristãos. A verdadeira igreja apostólica é a igreja de Jerusalém, a igreja de Jerusalém. E essa igreja apostólica é fundada por Cristo em Jerusalém. Essa igreja é perseguida por Roma. Roma sempre foi símbolo de maldição. Você pode ver na estátua de Nabucodonosor, a última parte dos pés é símbolo de Roma, onde uma pedra que Cristo derruba e destrói esse poder maligno de Roma, e isso aconteceu, graças a Deus. Roma sempre vai trazer sinal de paganismo e maldição. E Roma perseguiu a igreja apostólica, perseguiu os cristãos. Você pode ver, Nero acendia tochas humanas e eram cristãos. Os circos romanos, ali no meio aos leões, eram o antro onde ali se sacrificava para esse paganismo romano maligno, para a alegria desses homens que eram maquiavélicos, sanguinários e reprovados por Deus. E lamentavelmente muita gente perdeu a vida. Muitos apóstolos, muitos cristãos santos, desde crianças até idosos, perderam a vida pelo poder satânico de Roma. O que aconteceu? Você sabe que em 323, um tal de Constantino, você sabe da história, ele associa a igreja como um bom político. Cuidado com os famosos políticos que associam aquilo que é santo ao profano e une a igreja para o Estado. E surge a igreja apostólica romana. Quando acontece isso? Em 323 depois de Cristo. E começa uma política agora que quem era cristão passa a ter status. Por quê? Porque o imperador, o rei, agora é cristão. Agora qualquer um é cristão. Só que qual o problema disso? Com toda essa fusão maligna, tudo que é pagão, tudo que é maldito, tudo que é doutrina pagã, satânica, se vai infiltrar na igreja, essa tal igreja romana. Conclusão: todos os costumes, entre as dezenas e centenas de costumes pagãos que foram introduzidos na igreja romana, chamada cristã também, está introduzida essa cultura para mortos. Surge a ideia de purgatório, algo que não tem base bíblica. Rezar, interceder por mortos, lidar com pessoas que já partiram. Aí começa toda a ação que sempre foi reprovada, porque a doutrina nossa é judaico-cristã, ou seja, nós temos o Tanakh, e no Tanakh, que é a Torá, Nevi'im, Ketuvim, e temos aí desde Malaquias até desde Bereshit até Malaquias, nós temos aqui um compêndio de livros sagrados, que são livros judaicos, escritos em hebraico e aramaico. Agora, essa é a nossa base para surgir a Brit Hadashah, essa nova aliança e a doutrina cristã. E em nenhum lugar, preste atenção, em nenhum lugar, desde o Tanakh até a Brit Hadashah, fechando com o Apocalipse, há uma aprovação para contato, intercessão, vidência, prever o futuro com mortos. A necromancia é totalmente reprovada. Você sabe que há livros apócrifos que foram acrescentados, sendo que já concílios haviam reprovado esses livros. São 7 livros que foram acrescentados da igreja romana e esses livros não têm aprovação nem pelo judaísmo. Sabe que os livros apócrifos foram, a maioria, escritos antes de Cristo, são livros históricos, mas tem aberrações. Aberrações já no concílio de Cartago, em 397, na Tunísia.
no norte da África, já esse concílio reprovou esses livros, porque já os judeus, vai lá para os judeus, vê se eles aceitam esses livros apócrifos que estão na Bíblia romana. Por quê? Porque isso é paganismo, isso não é aprovado, embora sejam livros históricos, e muitos deles não têm nem comprovação que de fato são histórias verdadeiras, mas alguns têm de fato histórias verdadeiras, porém, não tem estrutura como base doutrinária para a igreja e foram reprovados, nem os judeus os aprovaram. E aí temos dois livros entre todos eles, o livro de Tobias e o livro de Macabeus, onde há duas pinceladas em alguns versículos no livro de Tobias, 12:12 e 2 Macabeus, 12:43 ao 46, onde se pode dizer que há uma aprovação para interceder por mortos. Olha, temos um exemplo, perante todo um contexto, desde Bereshit até Apocalipse, desde Gênesis até Apocalipse, nesse compêndio todo, que é a palavra de Deus, nós não temos nenhuma aprovação, muito pelo contrário, reprovação com o que se trata em contato, mediunidade com morto, a necromancia é reprovada, a vidência, a oração, a intercessão com o mundo do além, onde não há mais chance. Aí surge essa ideia de purgatório, que já é uma ideia pagã, romanizada, que é introduzida entre tantas coisas maléficas que foram introduzidas e nunca foram apoiadas nem pelo judaísmo e muito menos pela doutrina cristã. Queridos, o judaísmo e a cristandade é uma ponte unida em Cristo Jesus. Yeshua HaMashiach faz essa fusão onde todos aqueles que eram gentios são introduzidos nessa oliveira, sendo os zambujeiros, nós estamos introduzidos agora, nós somos o Israel de Deus pela fé e descendente de Abraão pela fé, você sabe o que eu estou falando. Agora, paganismo romano nunca será o perfil para nós. Então, doutrinas maquiavélicas estão hoje em dia, até hoje, sendo praticadas. Tem gente que vacila e fica titubeando, pensando que talvez nessa hora devia fazer uma oração, uma intercessão, ou tirar esse dia sagrado para ir no cemitério para poder interceder, orar e fazer preces em relação a pessoas que já partiram. Tolice e que não tem base nenhuma na sã doutrina. O imperador que se quis promover numa política, Constantino, ele simplesmente fez uma fusão tão satânica e tão maligna e tão gananciosa que lamentavelmente deixou sequelas até os dias de hoje. Vamos lá, vamos começar rapidinho aqui com a palavra do Senhor. E lembrando que esses livros apócrifos aqui no Concílio de Trento, 1546, vou anotar, 1546 no Concílio de Trento, foram adicionados, olha só a altura, 1546 foram adicionados esses 7 livros apócrifos que são apoiados por Roma, mas isso não tem aprovação nem por judeus e nem pela doutrina cristã como nós já vimos. Dia 8 de abril de 1546 e isso não pode ser aceito pela igreja verdadeira de Cristo Jesus, pela sã doutrina. Primeiro lugar, por quê? Primeiro nós temos que ir já na Torá. Vamos ver em Deuteronômio o que diz Deuteronômio 18:10. Olha o que diz claramente em relação a esse contato com os mortos, a própria necromancia, ou consultar os mortos, orar por mortos, né? Porque isso surge da base principalmente do purgatório. Olha o que diz aqui no versículo 10 do capítulo 18. Vou ler o 9 para que você veja como o povo estava sendo guiado para não se contaminar com esses povos pagãos. Quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daqueles povos. Deus falando para o seu povo lá, já na Torá está ensinando, não se misture com essa gentalha, não se misture com esse povo, nem adquira esses costumes pagãos que não vão edificar, mas vão destruir vocês. Olha o que diz o versículo 10. Não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo seu filho, costume de pagãos. Roma fazia isso entre tantos poderes malignos e tantos homens e mulheres que pereceram por causa de culturas satânicas. Ou a sua filha, nem adivinhador, nem pronosticador, nem agoreiro, nem feiticeiro.
nem encantador, nem necromante, consulta os mortos, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Ou seja, o tema, consultar mortos, interceder por mortos, se contactar com mortos, mediunidade com mortos, o mundo do além dos mortos era não permitido pela Torá. Não era permitido. E acabou, fechou. Outra hora eu vou ter que explicar por que esse contato com mortos era proibido. Principalmente porque se abre um leque, ou se abre uma alternativa para que espíritos imundos, um dia eu vou falar só do lado do que essa espiritualidade mediúnica, onde muita gente pensa que está falando com além, com os mortos, mas está falando com capeta, está falando com demônios, cultura de demônios. E demônios estão se disfarçando até de anjos de luz para confundir pessoas inocentes. Saia disso, porque são demônios dentro até da igreja trabalhando para confundir a grei do Senhor. Todo contato com o tema mundo dos mortos está fechado. Ninguém tem liberdade. Deus falou, esse é tema que a igreja não pode entrar. Morreu, acabou. Agora vem um juízo. A palavra do Senhor diz isso claramente. A palavra diz em Hebreus claramente, 9:27. Eu já vou começar, Hebreus 9:27. Primeiro eu vou anotar aqui onde li Deuteronômio 18, 10 e 11. Deuteronômio 18, 10 e 11. Aqui está proibido, não pode se contactar e com culturas pagando os povos que eles iriam e as terras que iriam conquistar. Hebreus 9:27. Hebreus 9:27 diz que está ordenado. Agora me diga como existe o purgatório, se está ordenado o homem morrer uma só vez e depois vem o juízo. Toda pessoa que morre já estará diante do juízo de Deus. Se é um cristão, ele, na vinda do Senhor, ele ressuscita. Nós temos provas disso na doutrina cristã, que haverá uma ressurreição dos mortos. E se ele é cristão, aceitou a Cristo como Salvador, ele vai estar com Jesus eternamente. Agora, quem não vai acordar para um juízo, vai lá, lê Apocalipse, e vai ser condenado, e vai ser lançado juntamente com Satanás no lago de fogo e enxofre. Há uma condenação. Quem aceitou e quem não aceitou, haverá um juízo final em relação a isso. Então a pessoa só acorda para a sua salvação, para a sua condenação. Não tem meio termo, não tem purgatório, não tem intercessão. Na Idade Média, quando havia aflição de uma pessoa, se ela tinha morrido pagã, talvez fazendo alguma coisa errada, e a igreja se aproveitando disso, o que ela fazia? Dizia, você tem que jogar no gasofilácio 1, 2, 3 moedas de ouro, né? Numa conveniência, com certeza, plena para poder financiar projetos da igreja, e dizia-se que com a primeira moeda de ouro que se lançava quando batia no cofre, a alma do infeliz lá que tinha morrido, estava no purgatório, passava automaticamente para o repouso diante de Deus. Olha que absurdo, ou seja, se comprava a salvação. Tinha nas indulgências vendas de escrituras do céu. Tem gente que vendia indulgência onde a pessoa literalmente comprava uma escritura de um terreninho lá na glória, um terreninho lá no céu. Ah, gente do céu, onde nós estamos? Então a esse ponto chegou esse mercado satânico romano pagão do inferno. Isso não pode existir dentro da igreja. Eu sou categórico ao falar. Eu sei que tem gente que não gosta que eu fale isso, mas eu falo em nome do Senhor. Saia desse tipo de cultura que não leva à salvação. A necromancia, o contato com os mortos, é cultura pagã e isso não tem nada a ver. Se a pessoa aceitou, viveu em fé em Cristo Jesus, está salvo. Se não, só Deus sabe, Ele que vai julgar. A pessoa vai acordar. Então, Hebreus diz claramente em 9:27 que uma vez que morre, só vem o juízo. E acabou. Em Isaías 38, o que diz? O que diz em Isaías 38? Diz assim que os mortos não podem louvar. Os mortos não sabem de nada. Uma pessoa que morreu, morreu, acabou. Diz, a sepultura. Isaías 38, 18. Diz que a sepultura não pode te louvar, nem a morte glorificar-te. Não esperam a tua fidelidade os que descem a cova. Não esperam, não podem esperar a tua fidelidade aqueles que já desceram a cova. Acabou.
os vivos, somente os vivos, quando você está vivinho, quando você está acordado, que você tem capacidade de pensar, raciocinar, abraçar, amar. Então aproveite agora que você está vivo para andar na presença do Senhor, se santificar. Aproveite e abraçar sua esposa, aproveite de amar os seus filhos, aproveite de perdoar, de largar o rancor do coração e sair dessa vida infernal que muita gente está vivendo. Se arrepende e viva com Cristo e você vai ter glória para poder alcançar a bênção e a fidelidade do Senhor. Isaías 38, 18. Isaías 38, 18 e 19. Pronto, 19. Está aqui o que confirma que, de fato, que os mortos não podem louvar e não podem fazer nada. Há muitas passagens, mas tenho pouco tempo para poder guiar você nesse trilho da Sagrada Escritura. Porque tudo que eu posso argumentar aqui não poderia ser firmado se não fosse firmado na Santa Palavra de Deus. Então, quando alguém começa a cultura de querer conversar, de querer se contactar, de querer rezar, orar, fazer preces por mortos, está entrando num campo perigoso e é um prato cheio para demônios. E essa cultura maligna está invadindo, já invadiu o mundo inteiro. Essa cultura, aquilo que é maquiavélico, Halloween, essas festas pagãs onde colocam demônios, onde uma cultura de demônios, as pessoas se disfarçam de demônios. Querido, isso não procede de Deus. Dia das bruxas, dia de morte, tudo que se refere à malignidade, isso não procede de alguém que anda na luz em Cristo Jesus. O que se pode fazer agora perante essa realidade? Alguém que está vivo e quer alcançar salvação e quer alcançar a bênção. Eu vou ler uma passagem somente, Romanos 5, leia. O que fazer agora que eu estou vivo? Romanos 5, 1 em diante. O que eu posso fazer? Quem me justifica? Como eu posso alcançar a salvação? Só tem um mediador, que é Jesus Cristo. Aqui diz, justificados, pois mediante a fé temos paz para com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Quer viver uma vida santa? Quer um dia ver a glória? Quer morar um dia eternamente com Deus? Primeira coisa que você tem que ter a certeza que você foi justificado. Através de quem? Através de Cristo Jesus, por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a essa graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Eu tenho uma esperança, qual é? A certeza da minha salvação em Cristo, da minha regeneração, da minha justificação em Cristo, me dá a convicção que eu sou salvo. Em Romanos 8 diz que o Espírito de Deus testifica no meu espírito que eu sou filho de Deus e eu tenho salvação em Cristo Jesus, e tenho a certeza que partindo dessa terra, tenho convicção que passarei a eternidade com meu Senhor. Louvado seja. Essa é a tua convicção, essa é a tua certeza. Se você não tem essa convicção, hoje o Senhor te chama e te diz, hoje é dia de salvação. Se ajoelhe onde você está e fale com Deus. Senhor, eu quero ter a certeza que eu sou salvo, que eu sou liberto, transformado através da tua morte na cruz do Calvário. O teu sangue me limpa, me purifica, eu sou regenerado pela palavra, em nome de Yeshua HaMashiach. Que Deus te abençoe, que essa palavra sirva para te edificar e fortalecer a tua fé, em nome do Senhor Jesus.